Na madrugada de 26 de abril de 1986, o mundo mudou para sempre. Uma explosão na usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, liberou uma quantidade massiva de radiação no ar, criando um dos maiores desastres nucleares da história. Mas como isso aconteceu? Quem foram os responsáveis? E quais são os impactos que sentimos até hoje? Neste vídeo, vamos mergulhar na história do desastre de Chernobyl, suas causas, as consequências devastadoras e as lições aprendidas. Fique até o final para entender o que levou o mundo à beira do colapso. A usina nuclear de Chernobyl foi construída na década de 1970, durante a Guerra Fria, em um esforço da União Soviética para se tornar uma potência nuclear. Localizada perto da cidade de Pripyat, na Ucrânia, a usina era composta por 4 reatores RBMK, conhecidos por sua eficiência, mas também por seus riscos estruturais. Chernobyl simbolizava o avanço tecnológico soviético e sua capacidade de produzir energia limpa e barata. Sistema RBMK. Esses reatores usavam grafite para moderar a reação nuclear, mas tinham um design instável e falhas de segurança, que mais tarde se revelaram fatais. Às vésperas do acidente, a usina era vista como uma conquista nacional, mas os erros humanos e a negligência estavam prestes a transformar esse símbolo de progresso em um desastre sem precedentes. Na noite de 25 para 26 de abril de 1986, os operadores do reator 4 realizaram um teste de segurança que simulava uma queda de energia. O objetivo era verificar se o reator poderia resfriar-se adequadamente sem o fornecimento externo de energia elétrica. No entanto, uma série de erros críticos levou à catástrofe. Os operadores desativaram os sistemas automáticos de segurança para realizar o teste. Ignoraram procedimentos de segurança ao baixar o nível de potência do reator para valores perigosamente baixos. Quando tentaram desligar o reator de emergência, as hastes de controle, projetadas para conter a reação, tiveram o efeito oposto devido a um erro no design. Isso causou um aumento instantâneo na potência, levando a uma explosão. A explosão destruiu o reator, lançando toneladas de material radioativo na atmosfera e iniciando um incêndio que durou dias. O céu ficou iluminado por uma luz fantasmagórica, enquanto a radiação invisível se espalhava rapidamente. A explosão teve efeitos devastadores, tanto imediatos quanto de longo prazo. As primeiras vítimas. 2 trabalhadores morreram na hora da explosão. Nos dias seguintes, bombeiros e técnicos foram enviados para conter o incêndio sem equipamentos de proteção adequados, resultando em mortes agonizantes devido à exposição extrema à radiação. Pripyat. Evacuada. A cidade de Pripyat, com cerca de 50.000 habitantes, foi evacuada apenas 36 horas após o acidente, quando os níveis de radiação já estavam alarmantemente altos. Muitos moradores deixaram suas casas para nunca mais voltar, abandonando pertences pessoais e deixando a cidade congelada no tempo. O sacrifício dos liquidadores. Cerca de 600.000 trabalhadores foram mobilizados para limpar a área, construir o sarcófago de concreto para selar o reator danificado e conter a radiação. Muitos sofreram doenças graves e morreram devido à exposição. O desastre de Chernobyl liberou cerca de 400 vezes mais radiação do que a bomba atômica lançada em Hiroshima. As consequências foram catastróficas. Nuvem radioativa. A radiação não ficou limitada à Ucrânia. Uma nuvem radioativa se espalhou por grande parte da Europa, contaminando terras, alimentos e água. Efeitos na saúde. Milhares de casos de câncer de tireoide foram registrados, especialmente em crianças, devido à ingestão de iodo radioativo. Impacto psicológico também foi profundo, com milhares de pessoas sofrendo de ansiedade, depressão e estresse pós-traumático. Uma área de 30 quilômetros ao redor da usina foi isolada e permanece desabitada até hoje. Animais selvagens tomaram conta da região, criando um ecossistema único, mas carregado de radiação. O encobrimento e as repercussões políticas. Inicialmente, o governo soviético tentou minimizar o acidente,
negando a gravidade da situação para o resto do mundo. No entanto, a radiação foi detectada na Suécia, forçando as autoridades soviéticas a admitir o desastre. O acidente expôs a falta de transparência e a cultura de sigilo do regime soviético. Documentos secretos revelaram que problemas nos reatores RBMK já eram conhecidos, mas foram ignorados por motivos políticos. Colapso da União Soviética. Muitos historiadores apontam o desastre de Chernobyl como um dos fatores que contribuíram para o enfraquecimento do regime soviético e o eventual colapso da União Soviética em 1991. O desastre de Chernobyl levou a uma reavaliação global da segurança nuclear e gerou mudanças importantes. Novos protocolos de segurança, reatores RBMK, foram reformados para corrigir os erros de design padrões internacionais de segurança nuclear foram revisados e reforçados. Atenção aos impactos da radiação. Estudos sobre os efeitos da radiação em longo prazo continuam a informar decisões em saúde pública e meio ambiente. O local do desastre se tornou um destino de turismo sombrio, atraindo pessoas interessadas em entender a tragédia e suas lições. Hoje, mais de 30 anos após o acidente, Chernobyl continua a ser um símbolo poderoso dos riscos e perigos da energia nuclear mal administrada. Em 2019, a série Chernobyl reacendeu o interesse global pela tragédia, destacando os heróis anônimos que enfrentaram a radiação para salvar o mundo de uma catástrofe ainda maior. Em 2016, um novo sarcófago foi concluído para cobrir o reator 4, garantindo maior segurança por pelo menos 100 anos. Cientistas continuam monitorando a área e estudando os efeitos da radiação no meio ambiente e na saúde humana. Chernobyl não foi apenas um desastre, mas um alerta para o mundo sobre os perigos do descuido com tecnologias poderosas. As lições aprendidas continuam a moldar a forma como lidamos com a energia nuclear e os desastres em potencial. E você, acredita que estamos preparados para evitar outro Chernobyl? Compartilhe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias impactantes como esta.